Mais um episódio do Pod Psi, com uma convidada hoje pra lá de especial. Mércia Rolim, ela é terapeuta de casais, terapeuta que trata uma parte super sensível, né, da nossa vida, relacionamento, sexualidade. E essa maravilhosa escreveu um capítulo do nosso livro. Nós escrevemos um livro juntos, que já vocês vão ter o link aí para poder ter acesso. Mas enquanto isso, a Mércia vai falar aqui sobre o capítulo dela, que é relacionamentos. Mércia, se apresente, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar esse desafio, né? Não só de vir aqui, mas antes de tudo, de ser essa parceira na vida, sócia. E estou muito honrada, muito feliz de você estar aqui, de você estar nesse livro comigo. Então aproveita e já fala para as pessoas aí sobre você um pouquinho, depois a gente vai começar aqui uma enxurrada de perguntas. Obrigada, fico muito honrada. A gente tem uma história, né? Enquanto psicólogas, enquanto amigas, enquanto sócias. E trabalhar dentro desse livro foi muito gostoso, né? Dentro desse capítulo, porque foi falando justamente de relações, né? Então, a nossa relação já é um capítulo, digamos assim, né? Então, quando fala-se, assim, quando a gente começa a falar de pessoas, quando a gente começa a falar de interações, né, de tipos de relações, eu me vejo muito tranquila, né? Porque eu gosto disso, eu gosto de trabalhar sobre isso. E obrigada mais uma vez pelo convite, estou muito feliz. E é isso, eu espero poder agregar, né, o meu conhecimento e valor no que a gente for trabalhar. Mas, minha filha, o que não te falta é conhecimento. Porque tu sai de um curso, emenda no outro, aí sai de um curso, aí emenda no outro, aí termina um, aí nem terminou um, já tem o outro. Ou seja, conhecimento aqui é mato, né, pra tu nessa área. Eu confesso que nunca foi uma área, assim, de curiosidade intelectual pra eu estudar, pra eu pesquisar. É óbvio que a gente, atendendo adulto, a gente aborda esse assunto, esse tema vem para a sessão, inevitavelmente, mas nunca foi uma área que eu me aprofundei, então eu gosto muito de estar com você, de ouvir seu programa lá na rádio, ouvir seus vídeos, porque eu aprendo muito, de verdade, genuinamente, porque a gente, né, tá acostumado com uma fonte de conhecimento, só aquela fonte de conhecimento técnico, teórico, e eu acho que quando você conta as suas histórias, quando você fala dos seus atendimentos, quando você coloca a verdade disso, né, a realidade disso, de como é atender, de que as dores que chegam no consultório, eu aprendo muito de verdade, eu acompanho mesmo, porque né, a gente aprende nessa troca, e eu gosto muito disso. Mas, para além disso, né, para além desse aprendizado, dessa admiração mútua que nós temos uma pela outra, a gente se conhece há 15, 16, 17 anos, amiga. 17 anos de relacionamento. Sim. E quando a gente fala de relacionamento, parece que é só homem e mulher, né? Não, a gente tem um relacionamento. Temos, licença. A gente temos um relacionamento. Mas fala um pouquinho mais desse tema, né? Que esse tema aborda? Como é que ele chegou na tua vida? Como é que vem esse relacionar-se para a tua vida e para a tua prática clínica? Então, tudo foi uma questão de conhecimento, né, da Mércia, diante de tudo isso. Quando eu estava lá na faculdade, aquela história toda, como você sabe, eu engravidei no primeiro semestre. Então, imediatamente eu fui pro nicho de criança, né? Uhum. Porque eu estava encantada, né, com tudo aquilo. E depois, atendendo crianças, eu vi que quem me traziam as demandas eram os pais. Então, não dava para conseguir ter um sucesso com aquelas crianças se eu não trabalhasse os pais. Uhum. E com o tempo, eu fui olhando a minha história, enquanto mãe, enquanto filha, e tenho uma relação muito profunda com meu pai, né? Uhum. E eu lembro muito do meu pai falar para mim sobre relacionamento. Porque quando eu cheguei pro meu pai para falar de relacionamento, ele me deu uma aula. E aí eu ficava assim, eu lembro que quando eu fui amamentar minha filha, aquilo ali me tocava muito. Eu falei, gente, amamentar é uma coisa muito séria, do corpo e tal. E isso é o seio é uma zona erógena, uhum, né, da mulher. E eu fui pensando já por esse outro aspecto, não como maternidade, mas como o corpo da mulher. Uhum. E aquilo ali foi me causando algumas curiosidades,
né? Termina-se a faculdade, começa-se os cursos. Só o resto da vida e mais um dia, Né? porque não temos opção, né, senhora? E aí, eu comecei a ver as queixas dos pacientes que chegavam, né, com a questão do corpo. E eu fui me colocando naquela situação, né? Quando eu fui olhando todo o consultório contexto... traz muito isso pra gente, né? Pra Sim, gente se enxergar. Sim. Porque a demanda do outro também é uma demanda nossa em algum nível. Toca, né? Assim, a dor do outro, o que refere-se, né? O que toca em nós em relação a estar sentindo aquilo não. O que eu tenho de suporte para dar para o outro, né? E eu procurava um curso relacionado à sexualidade, né? Só que eu não conseguia achar Já um curso de com quanto referência. tempo de formada? Assim, formada, eu já tentei um curso que era em Goiânia, né? Só que era presencial, eu com filhos pequenos, aquela história toda, não dava para ir. E aí eu conheci uma mulher, né, que ela é minha professora de terapeuta sexual, e teve esse curso online. Eu lembro que ela fez a primeira turma online, era presencial, fazia em alguns estados, nunca chegou a fazer em Brasília. Pioneira, né? Porque sim. 10 anos atrás ninguém fazia curso online. Não, e isso antes da pandemia tudo, né, 2018. Ela fez a primeira turma online. E eu fui dessa primeira turma. E aí eu não parei mais, porque Mas eu me pra identifiquei conhecer muito. ela, você teve a trajetória com a jornada. Não. Jornada não, era com o Bruno. Isso, com o Bruno Rodrigues. Isso. Pra conhecê-la, eu fui num congresso. Eu lembro dessa minha ida na primeira vez que eu fui no congresso de psicologia, lá em São Paulo. E aí lá, ela deu uma pincelada, né? Ela não deu uma palestra, ela deu uma pincelada e falou. Criou a curiosidade, criou o desejo, né? Não, eu lembro que eu saí da minha cadeira, fui lá pra trás do auditório, filmei todo o auditório e falei assim, num videozinho, eu quero ser igual a essa mulher. Que massa. Aí eu falei, eu quero ser igual a essa mulher. E eu não a conhecia, né? Aí depois consegui encontrá-la, me apresentei e hoje a gente é amigas. Né? Ela é minha professora, com todo respeito. Já fala o nome pra todo Bárbara mundo. Bárbara Allert, né? Que também é da inteligência erótica, né? E a gente tem, assim, hoje eu sou tutora do curso dela, né? Ela tem um curso aí que já está na 9ª turma. O curso foi todo reformulado, eu sou tutora do curso dela. Me convidou ano passado. Foi uma honra muito grande, que eu me senti muito lisonjeada. Ou seja, já tá ali, né, no mesmo Sim. métier que ela. Sim, né? Cuidando das alunas dela. Cuidando das alunas dela, e ela me indica pacientes quando chega para ela. Que legal. Sabe, quando manda, e ela não tem agenda, às vezes eu também não tenho, mas aí ela consegue mandar para mim e a gente faz o atendimento online. Legal. Então, assim, quando eu conheci, eu falei, eu quero ser igual a essa pessoa. Só que ela não tinha os atendimentos online, os cursos. Quando ela lançou a primeira turma, eu falei, eu vou ser aluna dela. Pronto, eu lembro que... Sabia nem como, né? Nem como. Como é que ia acontecer, eu não sabia. Mas eu só quero. Aí a gente lança pro universo e ele que lute. Porque eu lembro que falar desse assunto nunca foi um tabu pra mim. Sabe? Falar sobre sexo, sobre sexualidade, nunca foi um tabu. Fazer também não, tá? Amém, né? Ainda bem, senhora. Ó, o último tabu da sociedade, eu falei disso com a Débora, o último tabu da sociedade é dinheiro, o sexo já foi. Às vezes não. Para algumas pessoas, mas socialmente ele não é mais. É uma coisa mas que você se permite falar. Mas sabia que o dinheiro, ele entra muito nisso. Porque assim, quando você fala de sexo, o que escuta de sexo? O sexo é sujo, o sexo tem que ser escondido, você não pode falar desse assunto, né? Alguém vai te ensinar, tira a mão daí, né? E pra mulher, a gente sempre aprendeu isso, né? A mulher quando vai... botar a mão no meio das pernas, a menina, tira a mão daí que é sujo, é feio, não pode. É uma coisa que você não pode fazer, né? Então você é podada ali. E o dinheiro, a gente escuta muito isso, né? O dinheiro é sujo, o dinheiro você não pode, você tem que guardar, ninguém pode saber. Então, você vê que vai num nível, duas coisas totalmente diferentes, mas que são tabus, né? E falar ainda, psicoeducar as pessoas em relação à sexualidade. Gosto dessa palavra. Repete essa palavra. Vamos, psicoeducação. Ai, chega meu coraçãozinho. E levar isso para as pessoas, para as escolas, para a sociedade, ainda é muito difícil. Porque quando a gente começa a falar, você vê, se você está numa live, se você está numa aula online, as pessoas começam a sair. Principalmente se tiver gente por perto, não tiver um fone. Porque não pode falar sobre isso em casa, por questões culturais, filosóficas, religiosas. Então isso ainda é muito forte. Muito forte dentro da sociedade. Então, assim, isso eu já levo dentro
dos cursos, né, do meu curso ou na psicoterapia, sobre a diferença de sexo e sexualidade. Né? Sexualidade, fala aí um pouquinho dessa então, diferença. sexualidade é afeto, né? Sexualidade é toque. O bebê já nasce com tudo isso, né? A gente já gera aquela criança e já tem uma expectativa. Toda criança tem uma expectativa de nascer, ao nascer. Está sendo gerada, a família já tem uma expectativa. Se não quer, não é uma criança que é bem-vinda, mas já tem expectativa de não ser bem-vinda. Ou seja, já existe uma expectativa enquanto aquela vida, certo? E quando nasce, vem o afeto, vem o cuidado. Pode não ser pelos pais, mas são pelos cuidadores, pelos avós. Já existe isso, né? Então, sexualidade é isso. A palavra sex já trava, né? Então, a gente vai olhar o que isso quer dizer. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de cuidado, de carinho, de afeto, né? Que não é medo, por favor, não tenham medo disso. E sexo é uma prática de adulto. É uma brincadeira, como eu falo. É uma brincadeira de adulto, porque criança não faz sexo. Adolescentes não era para entrar nesse contexto, né, grandioso, né, porque precisa do despertar, por isso que eu falo da psicoeducação. Né? Fala de novo. Por isso que a gente fala da psicoeducação. Eu gosto muito dessa palavra. Não é? Porque leva isso, assim, a gente tem esse, digamos que é um poder mesmo, né, de levar isso para as pessoas. A sociedade está carente de saber de coisas que tenham valores. Né? Então eu levo essa diferença, sexualidade e sexo, né? E quando a gente está dentro do consultório, quando a gente vai trabalhar isso, precisa levar isso em consideração. Por exemplo, você tem um filho adolescente. Eu tenho uma filha adolescente, né? E quando eu estava no congresso de sexualidade, eu levei para ela um brinquedo erótico. Ela quase ficou louca, né? Mãe, o que é isso? Imagina a cara dela. Não, filha, eu vou trazer, eu vou levar. Não, mãe, não precisa. Eu mandei pra ela a foto. Não, mãe, não precisa. Por quê, gente? Porque, assim, a menina precisa se conhecer. Porque os meninos já são estimulados. Né? Pronto, essa é a palavra. Estimulados a se conhecer. E a menina não. A gente escuta que, quando você crescer, seu marido vai te ensinar, o seu namorado vai te ensinar. Como que é? E não, a masturbação ela é pra todo mundo. E é um autoconhecimento, né? E eu falo muito para os meus pacientes, tem um espelhinho erótico em casa, para você conhecer sua vulva, para você conhecer sua vagina, para saber como é que funciona, né? E não é escondido, não é errado, não existe isso. Se coloque na frente do espelho, se olhe, olha seu corpo, né? Isso é uma tarefa que ninguém faz, a grande maioria, né? Ninguém, muita gente. É porque nós fomos educadas por mulheres. Sim. Que foram educadas por mulheres. Sim. Que não tiveram esse acesso. Sim. Né? Elas não sabiam como fazer, elas não foram ensinadas como fazer. E ao não saber como fazer com o próprio corpo, fatalmente elas não nos ensinaram. Sim. Só que a gente tem a chance de romper com esse padrão, né? De ensinar algo diferente para as nossas filhas. Eu também tenho uma filha moça, né? Jovem adulta, não é mais adolescente, porque eu fui mãe adolescente. A menina já é uma jovem adulta. E pra mim foi muito difícil lidar com a sexualidade da minha filha. Ensinar pra ela, conversar sobre isso. Sempre tive um diálogo muito aberto. Mas pra mim, eu confesso que foi um processo muito difícil, muito delicado pra mim. Porque eu não tive essa educação, eu não tive acesso a isso. Kelly, mas você é psicóloga e tal. Sim, eu tive as minhas dificuldades, mesmo com todo o conhecimento técnico. Até porque quando a minha filha entrou na adolescência, eu estava me formando. Eu não era psicóloga quando ela chegou na adolescência. Então, não foi uma construção com esse nível de conhecimento. Sim, sim. Quando eu me formei, ela estava com 12 anos. Então, ela entrou na adolescência quando eu estava me formando. Eu também estava amadurecendo, né? Essa parte cognitiva, de mudança de mindset mesmo. Vem aquela menina lá da roça, da cidadezinha do interior, 5.000 habitantes, chega numa cidade grande, com 16, casa com 18, tem uma filha com 18, ou seja, nem eu estava preparada para aquilo. E aí eu não tinha recursos cognitivos mesmo, para dar uma educação sexual para minha filha. Eu dei uma educação formal, muito rígida, muito certinha, mas a educação sexual, eu confesso que eu fui competente nesse rolê aí. E tá vendo, assim, hoje você tem esse conhecimento, mas quantas pessoas ainda não têm? Sabe, de levar isso. Porque o que a gente escuta de uma adolescente? Vamos falar das meninas. Não me chegue grávida. Você vai sair, vai com a festa, não me chegue grávida. Ou seja, até o fato dela se relacionar com alguém, ter contato com alguém, ela já vai com aquilo na testa.
não posso ficar grávida. Então, não vou. Eu falava pro pai da minha filha que eu não queria que ela casasse virgem. Você, eu não quero mesmo não, deixa a menina se divertir. Por favor, vai brincar. E aí, ele ficava muito puto com isso. E eu tinha essa clareza, assim, tipo assim, não é um desejo meu de que ela case virgem, pode ser um desejo dela e eu vou respeitar. Sim. Mas eu não vou dar essa obrigação pra ela que me deram. Disseram que eu tinha que casar virgem e eu não vou dizer isso pra ela. Só que eu também não dizia o que era sexo. E aí eu não tinha medo dela chegar grávida em casa. Mas eu tinha muito medo, como a minha educação com ela foi muito rígida, eu tinha muito medo dela engravidar e abortar. Eu tinha muito medo. Então eu sempre falava do aborto. Se você chegar grávida, se você ficar grávida, não precisa ter medo de mim. Não precisa ter medo de ter essa gravidez por minha causa. Então, assim, não tinha medo dela ficar grávida porque eu tinha passado pelo processo e eu vi que não era... Tipo assim, ninguém morre porque foi mãe na adolescência. Beleza, não quero que seja, mas também se chegasse em casa eu não ia botar pra fora de casa. Mas eu tinha muito medo dela com medo de mim, porque eu era muito rígida, de passar pela cabeça dela. Então eu falava muito mais sobre aborto do que sobre gravidez. Eu sempre disse, se você ficar grávida, essa não precisa ser uma opção. Pode ser se você quiser, mas por mim, por medo de mim, eu não quero que essa seja uma opção pra você. E por muito tempo o aborto foi abordado dessa forma também, né? Também acho que isso entra dentro da geração que você estava passando na época. Exatamente. Né? Que tudo era aborto, tudo era aborto. Porque teve a geração das pessoas que engravidaram e fugiam de casa, né? E teve aquelas que engravidavam e abortavam. Pra não ter que passar por isso. Eu era no nível inconsciente, eu não tinha muita consciência. Agora você falando, talvez esteja caindo alguma ficha aqui, que eu tava, né, naquele inconsciente coletivo, né? Eu tava convivendo com essa Vi as ideia. Coisas acontecendo, Na verdade, assim, eu não tive muitas amigas, eu só conheci uma pessoa que abortou. Então eu não tive contato, até porque também eu engravidei muito cedo, casei, fui ter relação. Tipo assim, as minhas amigas adolescentes ficaram numa outra fase da minha vida, em outro relacionamento ali de escola e tal, então eu não acompanhei isso, porque eu casei. Sim. E aí fui, né, ter minha filha, minha família e tal, eu não acompanhei amigas abortando. Então, pra mim, mas provavelmente estava no meu inconsciente coletivo ali essa ideia, e era uma coisa que eu tinha medo de. Eu não tinha medo de acontecer comigo, porque pra mim não era uma possibilidade, mas eu tinha medo da minha filha fazer essa opção. Não porque ela queria, mas por medo de mim, por medo das consequências. Então a orientação nunca foi, claro, métodos contraceptivos e tal, mas nunca foi pra ela não engravidar. Era só se engravidar, não precisa ter medo, não precisa, né, se maltratar, tomar uma decisão que não é sua por minha causa. Então esse peso eu consegui tirar das costas dela, mesmo com a minha dificuldade com relação a psicoeducar nesse sentido, nesse aspecto da vida, né? Que é a sexualidade das pessoas, de modo geral. E isso entra muito nesse diálogo, sabe, Kelly? Assim, das pessoas terem o diálogo para poder abordar esse assunto, sabe? Porque não adianta eu chegar e falar, olha, usa camisinha, funciona assim, vou te dar um remédio. Isso não é só isso, não é só isso, sabe? Tem um corpo, tem desejo, tem intenção. E é normal. E tem os jogos também, né? Sim. Que é uma coisa que ninguém fala. Os jogos, assim, a manipulação por meio do ganho sexual, né? Obter algo com esse jogo, usar o corpo da sexualidade para obter algo. É uma coisa que eu pouco vejo as pessoas falando, por exemplo, desses... Como é que eu posso dizer? Porque não é só a coisa do interesse, mas manipular o outro por meio do sexo. Se você não fizer isso pra mim, hoje não tem. Cara, eu odeio essa frase. Tipo, desde quando isso é barganha? Desde quando isso é negociado? Kelly, não é no fruto do desejo? Existe muito, assim. Eu não tenho pacientes hoje, mas eu já tive pacientes, já teve turmas, né? Onde a mulher casada, né, com filhos de 30, 25 anos, ou recém-casada, já namorando, ou seja, várias fases, várias mulheres, e não chegaram ao orgasmo, não conheciam o orgasmo, porque elas só tinham que se disponibilizar para o homem. Para o desejo do outro. O desejo do outro, sabe? E como é que você aborda isso no livro, Márcia? Então, o que a gente traz? Eu trago muito dessa questão de você se conhecer, né? Porque se eu conheço, eu sei qual é o meu ponto.
quando a pessoa pergunta, fala pra mim, né? Se eu chego a perguntar ou se ela fala pra mim que não teve orgasmo, ou acha que não teve, ela não teve. Porque quem tem orgasmo sabe o que é um orgasmo. Por favor. Não tem dúvidas. Não tem dúvidas. Não tem como você dizer, mas tem como você sentir. E tem como você chegar lá. Através do autoconhecimento. Do corpo, você chegar no toque, né? E quando você vai falar pro outro sobre isso, quando você se conhece, você fala, olha, eu gosto mais assim, eu gosto menos assim. E aí não é uma obrigação de que o outro, né? Você tem que saber o que fazer. Não, peraí, deixa que eu vou te dizer. Isso. Muitas vezes, assim, a experiência, claro, leva isso com mais facilidade, né? Dentro de uma relação ali, de uma relação sexual, fica mais fácil do outro saber, porque o outro também já tem uma experiência, né? E aí fica mais fácil de você conduzir. E o outro não vai achar ruim, né? Porque ele achando que ele tá sempre certo. Não existe certo, né? Dentro de uma relação sexual. Não existe certo. Existe o que a gente combinar. É o que a gente fala de contrato, né? Nas relações. É o que a gente fala de contrato. Nosso contrato hoje é X, o que é possível, o que não é. E a gente casou, sei lá, tem 10 anos de casado, o contrato aquele de 10 contrato anos não vale mais. 5 anos, todos os dias, né? né? Eu conheci um casal, quando eu fiz minha formação em Axis, né? Eu fiz as barras de Axis, depois eu fiz o Fundamentos. E o Fundamento é um processo mais aprofundado e tal. E eu tive a oportunidade de conviver com esse casal um período mais longo, assim. E eles são um casal que eu admiro muito, a Cíntia e o Maurício. E eu achei uma coisa muito linda, assim, que eles falavam no curso, que era assim, todos os dias, que eles não usavam aliança. Aí eles diziam que todos os dias, quando eles acordavam, ele falava mais isso, né? Ele dizia que todos os dias, quando ele acordava, ele olhava pra ela e falava assim, você quer casar comigo hoje? Aí ela dizia, sim, e você quer casar comigo hoje? E todos os dias eles refaziam, porque eles diziam que a coisa da aliança, né, tipo assim, já tá aqui, pronto, não preciso mais me preocupar. Então, enquanto não tava a aliança ali, eles precisavam renovar esses votos. Não tô dizendo pra ninguém usar aliança, não. Pode usar, tá tudo certo, hein, meu povo? Não tenho nada contra a aliança, é só a história deles. Funciona pra eles. Mas a coisa da renovação do contrato todos os dias. Exatamente. Não é todo ano. Hoje a gente fez um ano de casamento, vamos renovar? Tipo assim, um ano é muito dia, gente. É 365 dias. Quanta muitas coisa horas. Passou ali, né? É muita vida dentro de um ano. E eu achei tão legal. E assim, eu trouxe isso pra minha vida, sabe? Hoje eu não tenho um relacionamento, eu não refaço esse contrato, mas eu refaço esse contrato comigo. O que você hoje, na sua vida, decide hoje, aquelas coisas que você decidiu ainda estão valendo, pra eu também não me agredir. Porque a gente fica tão preocupado em não agredir o outro, em não ferir o outro, que a gente não faz esse contrato com a gente também, né? Todos os dias quando acorda. E aí? O que vai ser hoje? Como é que você vai ser feliz hoje? Como é que você vai fazer outras pessoas felizes hoje? Pra ter essa relação onde que não seja, porque eu decidi aos 6 anos de idade que eu ia ser psicóloga. E se amanhã eu não quiser ser? Isso. Eu não quero mais ter CRP, e aí? Amanhã o CRP fala, não pode mais o psi, você não pode mais ser psicóloga, porque você fica falando aí um monte de merda. Eu vou ser o quê? E se eu precisar refazer um contrato? É como se tirasse tudo, mas são todos os dias. Hoje, de manhã, eu acordei e eu decidi que eu ia ser psicóloga, que eu ia ter meu consultório todos os dias. E esse casal, mostrar isso pra mim, assim, com tanta clareza, sabe? Foi muito legal. E eu tomei isso como um exemplo muito massa. Porque vai que um dia eles acordam e falam, cara, eu não preciso sustentar uma coisa que não me faz bem. Vamos desfazer esse contrato hoje? Eu não preciso esperar para daqui a um ano? Sim. E esse olhar de entendimento, muito bacana o que você trouxe, porque esse olhar de entendimento fala muito assim do que a gente pode finalizar aquele ciclo sem ter que ser horrível, porque o que a gente tem é isso, né? O que a gente observa, os modelos que a gente tem. Quando se finaliza um ciclo, um casamento, uma relação, é muito ruim, sabe? O outro quer tomar tudo, quer brigar por tudo, quer te seguir. No começo é meu bem pra cá, meu bem pra lá. Mas não é meus bens pra lá, meus bens pra cá. Sabe? Não precisa ser assim, né? Pode ser uma relação de respeito. Hoje a gente não quer mais estar casado. Né? Isso. Ou eu não quero e o outro pode pensar, sabe que eu nunca pensei em não estar? Como deve ser? Então, assim, isso também entra no contexto. Claro, a gente está falando que tem sentimento, todo esse contexto
é digno de ser Mas respeitado. o que a gente ouve no consultório é que muitas das vezes tem muito mais obrigação Com certeza. do que sentimento. Com certeza. Porque eu tenho obrigação com os meus filhos, porque eu tenho obrigação com a prestação da casa, porque eu tenho obrigação moral perante a igreja, porque eu tenho obrigação moral perante a família dele. São tantas obrigações que às vezes eu me pergunto onde é que está o afeto. Exato. E tá vendo onde começa o afeto? No início da vida. Lá na sexualidade. Esse casal tá vivendo com afeto? Não, com obrigação. Obrigação do sexo, obrigação de dormir juntos, obrigação de pagar dívidas. E aí, de novo, o que é relacionar-se? Né? Então, falar sobre relações é isso. Falar sobre você, como é que você se relaciona. Como é que você leva isso para o seu relacionamento. Sabe? E aí entra dentro dessas questões, né? De dores e amores e sabores e o que a gente quer disso, né? Para a nossa vida. Então, falar de relacionar é falar de você primeiro. Não adianta eu falar de relacionamento de duas pessoas se eu não sei falar de mim. É isso que você falou no começo. Né? O que você quer casar todo dia? Qual o seu conceito com você? Porque quando você entrar no relacionamento, você sabe muito claro o que hoje você quer. Né? E muitas a gente vezes muda tanto, né, ao longo da vida. Muda. Sabe? E às vezes o outro tem essa expectativa. Eu vou ver o que ela quer que eu vou entrar na expectativa dela. Não, por favor, vai dar ruim. Entra na sua, que eu entro com a minha, a gente casa isso aqui. Né? Isso aí vira um relacionamento. E aí precisa ter uma puta comunicação no casal pra poder isso funcionar, né? Porque se esse casal não se comunica, imagina, você acorda de manhã, você é casada, né? Aí você acorda de manhã, seu marido fala, quer casar comigo hoje? Você fala, não. Porra, papai, pra você perguntar, você tem que ter maturidade pra poder ouvir a resposta. Vai que ele não quer. Aí você vai ter que aceitar, porque você perguntou. Você perguntou, você tem que estar aberto para a resposta que vier. Exatamente. E aí dentro dessas perguntas, né? Dentro desse contexto, o que mudou, né? Para chegar no ponto de não querer mais. Porque não é acordei e não quero mais. Né? O que foi desconstruindo? Né? O que foi desconstruindo? Porque o relacionamento também é essa construção, né? Todos os dias. Todos os dias. É uma decisão, mas também é uma construção. O relacionamento não nasce pronto. Não. Ele é todo dia um pouquinho. Tem o que eu falo, como é que eu aprendo com você e tal, mas eu tenho umas falazinhas que meus pacientes não trouxe, devia ter trazido. Eu tenho 3 canetas, assim, porque eu sou a louca do unicórnio. Aí eu tenho uma caneta de unicórnio, eu tenho uma caneta de sereia e eu tenho uma de cacto. Aí eu brinco com os meus pacientes, eu falo assim, esse cacto é você, o paciente homem, né? Esse unicórnio, essa sereia é ela. Aí vocês casaram, aí vocês tiveram um bebê. Chamado relacionamento. Sim. Você, cacto, não tem que cuidar da sereia. A sereia não tem que cuidar de você. Vocês dois precisam cuidar do unicórnio, que é o relacionamento. É um bebê frágil, sensível, desprotegido até, que chegou no mundo por meio de vocês dois. E agora é parte da obrigação de vocês cuidar do relacionamento. Porque quando você casa com alguém, você casa com um ser adulto. Então, esse ser, ele existiu, ele sobreviveu, ele chegou até ali sem a sua interferência. Por que diabos você acha que ele precisa de você para cuidar dele? E ela a mesma coisa. Ela é um ser adulto, ela te conheceu, chegou na sua vida, vocês se encontraram. São 2 seres adultos que não precisam, eles querem, mas vocês não precisam um do outro. Agora, o olhar de vocês é tirar o olho do cacto, tirar o olho da sereia e botar o olho no unicórnio. Eu vou trazer essa caneta aqui pra vocês verem. Tanto que é divertido minha analogia com as minhas canetinhas. Todo mundo adora, ninguém esquece mais do bebê unicórnio. Sim. E aí, quando esse bebê unicórnio vem ao mundo, a obrigação desses 2 seres adultos, que são 2 seres adultos que fazem um bebê, logo são 2 seres adultos que cuidam de um bebê. Esse relacionamento é um bebê frágil, que vai precisar ser cuidado ao longo da vida desse casal enquanto estiverem juntos. Porque na hora que para de cuidar do relacionamento e começa a cuidar do outro, o que você faz, o que você come, eu preciso fazer isso pra ele, tipo assim, eu preciso tomar conta da vida do outro, você tirou o olho do relacionamento. E você até pode fazer isso pelo outro para o bem do relacionamento, mas não porque o outro não vive sem você. Porque quando a gente entra nesse lugar de mas é porque eu preciso cuidar. Não, mas eu preciso cuidar da pessoa, uma pessoa adulta, ou eu preciso cuidar do relacionamento?
Porque quando eu faço as coisas na nossa relação, Kelly e Mércia, é pra cuidar da nossa relação, enquanto sócias, enquanto amigas, enquanto parceiras nos estudos, enfim. A gente tem muitas coisas, em como as nossas filhas, Manu, né, a família, a minha família que se tornou sua família, a sua família que se tornou minha família. Isso é o nosso relacionamento. Eu não preciso cuidar da Mércia, mas eu preciso cuidar da relação que nós estabelecemos todos os dias. Sim. Porque se isso não for feito, Não existe relacionamento. Adoro. Então eu gosto muito de trazer essas analogiazinhas, eu sempre uso essas 3 canetinhas para ilustrar para os pacientes que esses seres esquisitos se encontram e formam coisas esquisitas também, inexistentes, porque ninguém vê o relacionamento. É algo intangível, por isso que eu gosto da analogia do unicórnio. É intangível. E o outro, assim, que tá de fora tem uma outra visão, né? Ah, seu relacionamento é perfeito, vocês são muito bacanas. Tá, que não existe relacionamento, mas vocês não tão bem. E o outro não tá vivendo ali. Né? Porque muitas vezes tá cuidando do outro e não tá cuidando do relacionamento. E isso, além de ser visto, é criticado. Muito criticado. Ah, por que você tá fazendo isso? E o outro, cadê? O abrir a porta, puxar a cadeira, pagar a conta, né? Não vamos ser Caio Castros. Não, só que não. Né? Então entra dentro disso aí também, sabe? Então, você está conseguindo mostrar toda essa visão que eu trago dentro do consultório, dentro das palestras, né? Que é esse olhar do self, sabe? Do self de cada um, sabe? De se olhar mesmo, de ter essa atenção individual, né? Pro que a gente faz, como que a gente faz, o que é importante pra gente, porque socialmente a gente vai ter pessoas com meios de vida diferentes, com financiamentos grandes ou pequenos, né, com doenças sexualmente transmissíveis, DSTs e STs, isso aí tudo tá aí, filosoficamente, culturalmente, né, mas e eu? Onde que eu tô aí? Eu preciso ter o carro que o colega tem, eu preciso ter a família igual que o colega tem, 2 filhos, um cachorro, 2 mulheres, 2 homens, né? É tudo família. Sim. E aí quando entra uma família, por exemplo, de poliamor, aí você falou uma palavra há pouco que é muito forte, maturidade. E as pessoas acham que tem. Só que não. Só que não. Eu não tenho maturidade não, pra poliamor não. Eu sou uma pessoa meio exclusivista, sei lá. Eu não tenho nada contra, eu só não consigo participar do rolê. A Mércia não consegue, ela é muito individualista nesse momento. Mas você falou uma coisa interessante, né? Essa classificação de família, aquele modelo de família comercial de margarina e tal. A gente falou disso aqui em outro episódio. E eu citei exatamente esse exemplo que eu vou citar de novo. Somos eu e a Manu. A gente é uma família. Exatamente. Não é porque não tem um marido, uma instituição ali, né, do casamento e tal, que a gente deixou de ser uma família. Eu considero que dentro da minha casa, antigamente era eu e minha filha o gato. O gato morreu. Foi pro céu, o bichinho tá lá, as cinzinhas dele que a gente não sabe o que fazer. Vou ter que plantar uma planta lá pra botar as cinzas do gato, né? Mas por que não? Por que eu e a Manu, eu e minha filha não somos uma família? Sim. E às vezes a gente se depara com isso. Ah, mas você tem que casar. Minhas tias, velho. As tias velhas tudo fala. Você não vai casar não, minha filha, pra ter uma família? Eu falo, mas já tenho. Família já tem. Você quer me dar um casamento? Outra família eu já tenho. Mas tá vendo que é ela que quer? É ela que quer, as pessoas que querem. Não é você. E mesmo assim, quando você sai de um relacionamento, e toda vez que você entra ou que você sai, você vai ser comparada a alguém ou algum relacionamento. Ah, e do fulano foi assim, do fulano foi assim, da fulana foi assim. Fulana casou assim, você casou assim? Ah, fulana casou numa igreja assim, ou não teve casamento. Vai sempre ter uma comparação. E aí, se você se colocar nesse lugar de ser comparada, você está dando margem, né? Exatamente, para essa pessoa continuar dando a visão que ela tem para você seguir. Né? Por isso, é individual. Não dá. Eu continuo lá dizendo para minhas tia véia que, entendeu? Não vou casar só porque elas querem. Mas é isso, assim, o relacionamento é isso, né? Assim, eu preciso casar e aí? Eu não posso mais olhar para o lado, eu não posso mais sair, né? Eu não posso mais ter vontades próprias, porque é só o relacionamento. Mas, como você disse, antes do relacionamento eu era uma pessoa, né? Não sei. Então, adulto. Então se eu gosto de jogar sinuca, não posso mais.
Porque não é coisa de mulher, porque o marido não gosta. Então, marido, lembra que eu era uma outra pessoa? Então, eu continuo sendo, só que nós vamos cuidar do relacionamento. Eu saindo para jogar sinuca. E você para jogar bola, não sei o que você vai fazer. Não sei o que esse marido vai gostar, né? Mas isso entra dentro do contrato do relacionamento. Esse contrato que vai se renovando, né? Que vai se renovando, sabe? Então, quando a gente vai falar, nesse capítulo que a gente vai falar sobre essas questões de estar no meio, né, para se relacionar, eu trago muito conceito, assim, conceito não, mas a fala, né, do que as pessoas trazem como a infidelidade ou a traição, né, que está muito dentro desse contexto também, né, com o apontamento. Ah, porque foi ela, porque foi ele. E não fomos nós? Chegamos nesse ponto? Né? Não, porque foi ele que fez, foi ela que fez. Mas o que é infidelidade para mim? É só ter uma outra pessoa? E o que é traição? Não, traição para mim é curtir a foto de alguém no Instagram. Então, o conceito é subjetivo, né? O que pode ser para um, não pode não ser outro. Tão grave para o outro, Exato. por exemplo. Né? Então, porque hoje em dia eu vejo os casais. Eu atendo as pessoas, os casais, os negócios. Gente, toda semana é uma briga por causa de Instagram. Eu falo, gente do céu, como assim vocês estão brigando por causa... Não, porque ele curtiu uma foto. Porque ele começou a seguir uma menina que ele não seguia. Como assim? Porque dentro do relacionamento você não pode mais curtir a foto. Tipo assim, eu não tô dizendo que tá certo ou tá errado. Mas é cada briga, é cada pau que a galera pega por causa de foto no Instagram. Só Jesus na causa. Não, e o que o outro fica cuidando, né? O que o outro fica cuidando, o que o outro tá observando. Cara, como é que você sabe que a outra pessoa começou a seguir outra pessoa? Porque eu não tenho tempo pra poder saber nem quem eu sigo. Não, e tirar quem o outro segue. Ficar cuidando. É uma neura, é uma psicose. Tá aí você fica cuidando de quê? Do relacionamento ou do outro? E aí, nesse momento, já não tá mais cuidando do relacionamento. Não. Vigiando, não é nem cuidando, vigiando. E querendo explicações, porque daí você começa a querer explicar. Tá vendo? Você começa a sufocar. Você sai daquela parte bacana do relacionamento. E assim, todo dia, né? Todo dia olhar um pouquinho, vai lá, bota um pouquinho naquela água, um pouquinho de água naquela planta. Vai lá, molha o cacto lá um pouquinho, né? Ajuda a sereia a nadar mais um pouquinho, mas vai cuidar do unicórnio. Isso. Sabe? É essa troca. Então, estar dentro desse contexto, assim, psicologicamente, trabalhar as emoções para estar junto disso, eu acho muito gostoso. Eu sou suspeita de falar disso, né? Porque eu gosto de falar do tema, eu gosto de trazer as pessoas a refletirem sobre isso, né? E trazerem esse conceito pessoal, intransferível, do que é se relacionar-se consigo. Né? O que é bacana. Primeiro consigo, sim, para então com o outro. Né? Porque aquela visão de que a minha filha ela vai ficar comigo, vai sair da minha casa só quando casar. Não, minha filha, saia, case com você, sabe? Beije muito, saia muito, conheça várias pessoas, sabe? Tenha seu dinheiro, aprenda a cuidar do seu corpo, do seu relacionamento consigo, e aí depois você vai seguir. E parece tão natural que quando você tá nesse lugar de inteireza, e não é nem de negação, assim, tipo, não quero um relacionamento, não quero... Mas de inteireza. Sim. Qualquer relacionamento flui. Sim. Seja o trabalho. Esses dias eu tava vendo uma famosa aí falar sobre dieta, e ela diz assim, que ela é uma nutricionista, enfim, não sei se ela é nutricionista, sei que ela dá orientação nesse segmento aí. E aí ela diz assim, bom, o que eu faço é um acompanhamento. E a gente, quando percebe o que está errado na alimentação, parece que várias áreas da vida destrava. E aí é muito comum as pessoas que estão sendo acompanhadas por mim, isso é ela falando, tá, gente? Sou eu não. Quando as pessoas estão sendo acompanhadas por mim, que melhora a alimentação, ela começa a emagrecer, ela começa a me trazer relatos de que começou a ganhar dinheiro, de que entrou num relacionamento legal. Parece que é uma coisa que destrava. Eu pegaria a fala dela e diria, né? Como eu não sou nutricionista, quando você destrava uma coisa ali que não tá funcional na sua vida, todas as outras fluem. Então eu acho a fala dela muito coerente, porque ela trabalha isso no aspecto nutricional das pessoas, né? Ela entende qual é aquele ciclo daquele ser, e aquilo se desenvolve, e aí desenvolve várias áreas da vida. E eu sempre digo que emocionalmente é assim. Quando você entende o que tá disfuncional
dentro de você, dentro das suas emoções, dentro da sua cabeça, seu fluxo de pensamentos, naturalmente, Sim. todas as outras áreas da vida vão fluir com naturalidade. E não seria diferente no relacionamento, né? Como é que um relacionamento pode fluir? Você estando bem. Uhum. Porque se você não tá inteiro, você não tá bem, você não confia no outro, você não confia em você, você não confia que você é capaz de dar pro outro um relacionamento legal, pô, você sempre vai achar que ele não vai ficar, porque você não confia Sim. que você é o suficiente. Aí você começa a perseguir o outro. Porque você tá curtindo, porque você não tá não sei o quê, porque você não me dá atenção, porque você não me leva pra jantar, porque as amigas de não sei quem leva pra não sei aonde. E vira um inferno. Tá vendo que você tá trazendo a questão pro emocional, que é o que a gente trabalha. Né? E é o que a gente olha, é o que a gente cuida. Né? E quando a gente consegue olhar, fazer com que essa pessoa se olhe emocionalmente, várias outras áreas também conseguem, né, decolar. Deslanchar. Né? Deslanchar porque ela consegue olhar para ela. Então, assim, por exemplo, a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade ela é um gatilho para outras questões que talvez não foram bem resolvidas. Né? E aí ela vai pegar o quê? Opa, quando isso aqui acontece, o que é que eu pego? Ela vai lá e pega aquela memória que ela tem, ela trabalha com aquilo e aí a pessoa... Que é a forma também como o corpo encontrou Sim. de expressar, né? Totalmente. Então, assim, o merecer, o não merecer, o poder, o não poder, as coisas que ela vai entrando em contato emocionalmente, o que aquilo diz para ela. Então, trabalhar isso faz com que ela consiga... O dinheiro comece a fluir, porque ela começa a olhar que ela pode ter o dinheiro que ela merece, ter um relacionamento bacana, que o filho dela, a filha pode ter um relacionamento também, com ela, enquanto mãe, enquanto pessoa, né? Um relacionamento tranquilo. Gostou. E eu já achando que era o dog. Ele tá aí, né? O dog não tá aí. Já relaxei de novo. Então, ela olhar esse relacionamento pessoal, familiar, né? É olhar isso também. O que tá travando, o que não tá. Então, tudo que a gente está falando aqui é falando de quem? Primeiro, eu. Uhum. Né? Individual. E aí eu consigo relacionar com outro. Eu consigo... Trabalho. Quem tem mundo corporativo, que trabalha no mundo corporativo, né? Sabe? Você fica lá um terço lá do dia. Né? Então, se você não tiver um bom relacionamento onde você trabalha, como é que você vai viver? Né? Como é que você vai E olha o que tem de demanda, né? Das pessoas Sim. que odeiam o trabalho, odeiam o colega, odeiam o chefe. Sim, muitos, né? E aí como é que você vai chegar em casa, ficar 3 horas e vai estar... Bom, você vai... Passa o zip ali, né? Na cara do trabalho e você começa a sorrir pro seu marido, pra sua esposa, pros seus filhos. Não dá. Ontem começou uma paciente nova, né, no consultório, e ela falou assim: Kelly, eu não sei, assim, não sei se meu casamento tá ruim porque meu trabalho tá ruim, não sei se meu trabalho tá ruim porque meu casamento tá ruim, eu não sei, mas eu sei que tá tudo ruim. Socorro, né? Eu sei que o trabalho tá muito ruim, o relacionamento tá ruim, mas eu não sei se um influencia no outro. Falei, então tá, a gente não vai conseguir consertar seu trabalho, a gente não vai conseguir consertar seu marido. Vamos olhar pra você? Vamos olhar pra esse ser Sim. que tá em todas essas relações? Porque é você que tá no trabalho, é você que tá no casamento, é você que tá com seus filhos, é você que tá em todas as relações que você tá colocando aqui pra mim. Então, a única peça que tá em todos esses contextos é você. Então, o único lugar que a gente pode olhar é pra você. Ela né? Não dá pra olhar para outro Mas lugar. quer que as coisas sejam consertadas, né? As pessoas chegam, assim, não digo ela, né? A sua paciente. Mas as coisas precisam ser consertadas. E assim chegam coisas pra gente. Por exemplo, chega lá uma mulher pra ser atendida e o marido fala, eu preciso que ela melhore, ou seja, conserta ela pra mim. A fala dele é essa. Eu adorava quando os pais levavam os filhos e falavam. Nossa, nem me fala. Me dava um desespero. Nem me fala, porque eu via muito isso. Quando eu atendia criança, tinha muitas vezes que eu nunca vi os pais. Porque quem levava ou era babá ou era o motorista, e o pai estava trabalhando, a mãe estava numa reunião, ou estava numa estética, ou estava numa massagem, e eu não conseguia. Então eu falava, eu não consigo atender, eu vou ter que parar. Porque veio o primeiro dia, beleza, o primeiro dia eu vou pegar a criança, vou ver se ela consegue estar no ambiente, né, do centro terapêutico, e depois eu vou atender a mãe. 2 sessões a mãe via, na 3ª sessão eu não tenho como atender. Eu vou brincar. É uma tríade, né? Não dá. Então, isso acontece muito, assim, com as pessoas querendo que a gente consiga consertar o que o outro está sentindo para agradar alguém. Uhum. Olha, melhora aí para me agradar. A gente vê muito isso hoje em escolas, né? Enfim, não vamos entrar nesse contexto. Mas o relacionamento,
por si ele já vem com essa demanda, né? demanda, sabe? De que o outro vai fazer por mim, que o outro vai olhar. Então, assim, muitas vezes até assusta uma pessoa que é independente financeiramente, independente emocionalmente, que já tem uma bagagem, né? E ela não tem disponibilidade para estar dando para o outro, né, questões que ela já conseguiu trabalhar. Então o outro vem, fica rodando ali sem saber para onde correr, né? E aí vem as tias e perguntam: por que você não vai casar? Por que você não casou ainda? Aí eu tenho umas respostinhas desconcertantes, obviamente. Claro. Não posso assinar para os adolescentes, né? Mas assim, normalmente eu falo assim: tia, por que eu vou pegar um se eu posso pegar todos? Aí elas ficam desesperadas. Minha filha, você tem que ter uma pessoa. Eu fico, mas gente, isso é uma demanda sua, não é uma demanda minha, onde é que vai ser escrito isso aí? E é muito engraçado que se você olhar para todas as tias, porque eu só tenho tia do lado do meu pai, né? Eu não tenho nenhuma tia do lado da minha mãe, que minha mãe era só minha mãe e uma irmã. A irmã da minha mãe morreu, só minha mãe. Então, do lado da minha mãe eu não tenho tias. Mas do lado do meu pai, em compensação, tem um bocado. Nenhuma é casada. Ou é viúva, ou é separada. Que referência. E elas querem que você case. E elas querem que eu case. Não, e as que ficaram viúvas não casaram de novo, e as que separaram também não. Mas elas querem que eu case. Mas você é nova, minha filha. Por isso quando mesmo. você separou também era nova, minha filha. Por isso mesmo que eu quero manter isso aqui. Não, universo, pode mandar um boy massa, que a Sim. gente negocia aí. Mas não é uma demanda minha. Não é uma demanda no sentido de eu quero, mas eu não preciso. Querer é diferente de precisar na minha concepção. Sim. Eu quero, mas eu não preciso. Minha vida funciona super bem do jeito que é. Mas eu quero um relacionamento. Na verdade, eu sempre digo, né, que eu não quero um relacionamento, eu quero um companheiro. De doideira. Vamos fazer não sei o quê? Vamos fazer um curso novo? Vamos empreender? Sabe, alguém que tope essa parada comigo? Esse é o modelo ideal de relacionamento pra mim. Como não aconteceu ainda, essa parceria... eu só tô solteira porque essa parceria não aconteceu. Mas no dia que ela acontecer, eu vou estar comprometidíssima. É nóis. Tô feliz da vida. Porque se um dia que eu arrumar um que compre minhas doideiras... Vamos fazer? Vamos empreender? Vamos... Sei lá, tipo, um dia eu quero estudar pra concurso. Vamos estudar pra concurso? Vamos. Não, porque topa as paradas e eu topar as dele também, isso vai ser muito divertido. E relacionamento pra mim hoje, ele tem que ser divertido. Porque eu já passei por várias etapas da vida que, se não for pra ser divertido, não serve. Sim. Vir pra cá, fazer o PodPsi, fazer os cursos, tem que ser divertido. Porque se for um ambiente austero, se for uma coisa doída, sofrida, por exemplo, fazer os stories pra mim é sofrido. Eu não faço. As pessoas brigam comigo. Mas quando é sofrido pra mim, aí eu tenho dificuldade. As coisas que são divertidas eu não tenho dificuldade de fazer. Olha que doido. Eu quero um relacionamento divertido. Fim. Pronto. E companheiro. Mas você já viu isso. Você já olhou pra isso e já votou. Eu quero isso. Tá, tem concreto. Pra você, tá concreto. Já sei o que eu quero. Visivelmente, está feito. E Messi, me conta assim, as pessoas, né, que vão comprar, vão ficar super curiosas para ler esse seu capítulo, o que elas podem aprender com esse capítulo Relacionar-se do livro Psicoeducação? Eu acho que muito, você faz uma peça que eu vou já lá no fundo, né? Eu acho que é muito desse olhar, sabe, do self que eu estava falando, do espelho interior. Sabe, de se colocar disponível para se cuidar, para se ver, né? Não esperando que o outro faça. Mas o que você pode fazer hoje? Pequeno. O que você pode fazer hoje pequeno para você? É tomar o meu café sem açúcar. Porque eu sempre tenho que fazer café com açúcar. É quente. Ou eu tenho que fazer torta de frango. Porque os meus filhos, meu marido, minha mãe, o chefe, a vizinha, a amiga, enfim... Só que eu não como frango. Por que eu tenho que fazer torta de frango? Não tenho que fazer torta. Gente, ela não come frango mesmo, tá? Não, sou eu. Não deem torta de frango pra ela, porque ela não come frango. Então eu não vou fazer. Mas fulano come, então fulano compra. Então fulano encomenda. Fulano faz. Fulano faz, a gente não faz.
Sabe? Então, assim, é esse olhar. Então parece que é negativo. Só que não. É o meu acordo. É o meu acordo. Então o capítulo traz muito disso, sabe? Quando eu coloquei a escrita lá criativa para isso acontecer, eu fui vendo muito isso, né? Fui vendo o que eu colocaria para dizer para o outro que ele precisa se autorrelacionar, assim, sabe? Que ele precisa olhar para ele antes do relacionamento. Porque você vê assim, muitos livros, muitos cursos, quando fala assim, fazendo isso no seu relacionamento vai dar certo. Receita de bolo. Não vai dar certo. Porque aquilo acaba. É igual um livro, tem começo, meio e fim. Só que se você internalizar aquilo para você, você começa a olhar que aquilo vai fazer sentido para mim. Então todo dia você vai olhar para você um pouquinho. Aí as pessoas começam a perceber, não é eu querer mudar o marido ou a esposa. Você começa a mudar com você, os outros começam a perceber a sua volta. Aí eles começam a ser mudança também, se encaixam ou não. E aí o ciclo se encerra, o ciclo melhora, o contrato fica mais gostoso, ou não tem contrato, ou não estou gostando. Aí você começa a olhar isso. Então é um convite para se olhar. Sabe? Para olhar para o seu relacionamento como pessoa, como individual, como indivíduo único, bio, psíquico, sócio, eco, emocional, cultural, espiritual. E depois com o outro, que também é tudo isso com o outro. Então é um convite particular, né? Muito íntimo, para eu relacionar-se. Corporal, emocional, toques, prazeres, desejos. E a cadência, né, do livro, ele começa ali falando do mental, ele passa pelo corpo, pelo espiritual, pela família, pelo relacionamento, pela carreira e finalizamos com o dinheiro. Então todos os aspectos da vida desse ser inteiro, adulto, ou que está adultecendo, né, é contemplado nesse livro. E quando a gente fala de relacionamento, a sensação que eu tenho é que todos os outros capítulos, eles estão ali dentro. Quando a gente fala de emocional, todos os outros capítulos estão ali dentro. Sim. Porque cada capítulo vai abordar aquele aspecto, mas aquele aspecto também está dentro de todos os outros capítulos. Eu acho isso fantástico. E por isso que o nome do livro é Psicoeducação, porque essa educação sobre as nossas emoções, sobre as nossas potencialidades, sobre os nossos pensamentos, sobre a inteligência do nosso corpo que adoece para mostrar algo pra gente, sobre esse relacionamento que também vem. Tem uma vertente, Mércia, que eu não sei se você conhece, que chama, eu não vou saber falar o nome direito, mas é patchwork, que é uma abordagem dentro, né, das abordagens ali da psicologia, que ele diz que a única forma de você, a patchwork que fala isso, e não sou eu, que a única forma de você ascender ao plano superior seria por meio do relacionamento afetivo. Porque você vive o amor ágape, que é o amor de Deus para conosco, o amor paterno, o amor filial, o amor fraterno. Mas a única esfera onde você vivencia o único amor que você não vai vivenciar nas outras esferas é no relacionamento, que é o amor eros. Sim. Então, você só vai viver as 5 potências de amor num relacionamento. E eu gosto muito dessa leitura do Patchwork sobre relacionamento, né? E a Eva Pierracos, eu acho que o sobrenome é esse mesmo. Ela traz muito isso nos livros, né? Na abordagem sobre o Patchwork. Ela traz o relacionamento como uma possibilidade de você vir, por que ascender, né, aos planos superiores? Porque é a potência do amor em todas as suas possibilidades. Sim. Porque você não vai viver o amor eros com Deus, com os pais, com os filhos, com os amigos. É só dentro de um relacionamento que você vai viver esse amor. Mas você pode viver os outros amores dentro de um relacionamento. E aí quando você fala do relacionamento eros, se for ver a história dele, traz aí, né? O contexto dele, por que se chama eros, né? Que a gente não vai entrar nesse assunto. Mas a gente pode fazer um outro episódio. Com certeza. E aí a gente traz toda essa historinha, né? Eros e psique. Vocês viram aí, né? Já foi um convite. Né? Sim, será uma honra. Então tudo isso que você falou só complementa toda a nossa fala, né? Dentro do contexto de que o convite é para essa psicoeducação, né? Para você olhar para isso e aí você conseguir se olhar, psicoeducar
emocionalmente, psicologicamente, né, culturalmente, financeiramente. Eu trouxe essa história do patchwork porque o livro para mim é muito isso, né? Essa coisa de todos dentro de um e um dentro de todos. Exceto o amor eros, que o amor eros não vai estar dentro das outras esferas, né? Das outras possibilidades de vivenciar esse amor, pelo menos não deveria. Mas o livro, os temas, a cadência do livro, para mim, ele traz muito essa coisa, né? De um contém todos, todos contém um. E falar de relacionamento é isso, é trazer todas as outras esferas da nossa vida. Tudo que a gente às vezes evita olhar, tudo que a gente às vezes evita fazer contato. Por que eu me relaciono? Por que eu quero não me relaciono? Porque tem coisas que eu tô evitando fazer contato mesmo. Eu tenho treta que eu tô evitando. Pode tossir, amiga, que a gente pode tudo. Tossir. Tô tentando. Ela tá segurando o filho. O Kedson que lute depois. Pode tossir, Psi, pode perceber. Não pode psi, pode tudo. A gente tem essa regra aqui. E dentro, né, dessa expectativa, a gente tá evitando algo ou se relacionando. Não quero ficar... Quantas pessoas se relacionam porque não quer ficar sozinha? E aí vive um relacionamento bosta. Isso. Quantas pessoas não se relacionam porque não quer viver de novo um relacionamento bosta? Então, o tema e o capítulo relacionamento, para mim, ele traz essa possibilidade da gente olhar para todos os aspectos da nossa vida, para o financeiro, para a carreira, tudo isso entra no relacionamento. Você, suas expectativas, suas emoções, suas dores, seu corpo, tudo, enquanto ser vai estar dentro de um relacionamento. Enquanto que, por exemplo, no trabalho você não vai viver todas essas esferas, por exemplo. Então, eu gosto muito desse tema por isso, porque é um lugar onde vem quase que todas as questões de um ser humano no relacionamento, ela eclode, ela vem à tona, sejam boas ou ruins. E aí, cada um que lute com as suas escolhas da vida, né? Meu amor, que feliz. Eu acho que eu falei mais que ela, né? Hoje eu tô atacada. Mas eu quero te agradecer a possibilidade de eu falar desse tanto. Muito obrigada. A comércio eu alcanço, só que ela é grande. As outras é tudo pequenininho, eu não alcanço as meninas. Fica tentando pegar. Todo episódio eu venho aqui pra reclamar da mesa que eu não alcanço ninguém. Aí eu quero. Porque tem que ser. Mas o Kedson me deu a explicação. O quê? Que é pra rolar briga, não alcança o outro pra bater. Mas a gente não briga, amiga. A gente não briga porque a gente é obediente. Mas eu queria muito te agradecer pela possibilidade de eu falar desse tanto, né? E trazer aqui, compartilhar com você e beber dessa fonte também. Você vai lá e estuda com essas pessoas incríveis e maravilhosas que eu não tive oportunidade, mas que você que traz com essa leveza e traz com essa alegria e com essa abertura, sabe? Eu vejo você falando de relacionamento assim com uma... Tipo, foi ali na esquina tomar um copo d'água, tá tudo certo. E muitas das vezes não é assim que a gente vê esse tema sendo abordado por aí. Então eu queria te agradecer muito. Queria que você deixasse as palavras finais para você e para você também dizer como que as pessoas podem entrar em contato com você, onde que você atende, o que que você faz e, enfim, se colocar aí à disposição das pessoas que estão assistindo esse episódio. Hoje tá sendo um dia muito especial, né? Poder estar aqui com você, da gente tá caminhando com essa questão do livro e hoje tá aqui no Pod PC também é uma honra muito grande, assim, faz parte dessa história, faz parte dessa trajetória. E me sinto muito emocionada, de verdade, em poder estar compartilhando isso com você, de verdade. Né? É muita conquista, né? É muita conquista. Fala do teu outro livro também, né? Tem um livro que você já lançou. Sim. Aí, assim, quando você me convidou, eu estava saindo de um fechamento ali, né? Concluindo um livro, onde é o Autoestima na Prática, que eu sou coautora dele, né? E isso... Também foi um movimento onde eu tive que olhar muitas questões na prática, né? Porque trabalhar com autoestima para mim é uma coisa muito fácil, né? Porque eu sou uma pessoa de autoestima alta, né? Então trabalhar com autoestima não seria diferente. Eu adoro andar contigo, velho. Você não só tem a autoestima alta, como você tem uma capacidade de elevar a autoestima das pessoas surreal. Adoro. Obrigada. E tem o baralho, né?
Baralho, Ai, os que 4 coisa elementos da natureza linda. feminina. Que traz água, ar, fogo e terra. E a gente traz isso dentro de um contexto feminino, né? Dentro da natureza, dentro do criar, dentro do cuidar. E de potências, né? Do fogo, por exemplo. Então, assim, entrar no teu convite, aceitar o teu convite, né? É mais um degrau, né? Dessa nossa caminhada juntas. E eu que agradeço, assim, de verdade. Eu sei que tudo isso é nosso, né? Mas eu me sinto de verdade muito honrada em poder estar aqui, poder vir participar, poder ficar aqui horas conversando contigo, gravando, porque a gente já fica horas conversando. As nossas conversas vão ser gravadas. Algumas não podem. Não, deixa assim. Algumas são off. Algumas são off, os nossos jantares, os nossos estudos, né? Então, assim, que honra poder ser sua amiga, que honra poder ser sua sócia, sabe? Que honra poder entrar no marida, nesse contexto que a gente também se chama de marida, né, gente? Isso é muito íntimo, calma. Mas isso tudo, sabe? Com você é muito bacana, esse nosso relacionamento é muito bacana. Então as pessoas podem ter acesso a esse livro que nós estamos lançando juntas, ao Psicoeducação, Autoestima na Prática, ao Baralho, e se elas quiserem ser atendidas por você faz atendimento online, como é, onde você atende? Hoje, meu atendimento presencial é em Brasília, né? Em Taguatinga, na cidade de Taguatinga, no Taguatinga Trade Center, né? Que é o nosso espaço lá. E o online, que é onde a pessoa estiver, né? Eu resido em Taguatinga, resido em Brasília, mas eu sou do mundo. Ai, delícia, somos. Somos do mundo, então assim, como é que são as suas redes sociais, se as pessoas quiserem entrar Minha em rede contato? social profissional é @Instagram, né? Psicóloga Mércia Rolim. Lá, manda um direct que demorar um pouquinho, mas eu respondo. Qualquer coisa a gente puxa lá pro WhatsApp, lá no profissional, e eu vou conversar com essa pessoa. Se quiser livro, se quiser acesso, aí a gente vê a questão de agenda, né? A gente busca. E você dá palestra sobre o tema? Sim, tem essa época agora de setembro, as pessoas querem muito saber do relacionamento na questão da prevenção ao suicídio, né? Que legal. Agora a gente teve em agosto, né? A gente 31 de julho, na verdade. A gente teve o dia do orgasmo, né? Isso é uma coisa também que a gente fala com muita facilidade, mas as pessoas têm medo de falar disso, né? Dia do orgasmo, dia do sexo, tem outros dias. Eu me perdi na tua pergunta aí. Das palestras, se você sim. tem disponibilidade. Aí as palestras, tem algumas que eu consigo presencial, tem algumas que eu faço online. Agora em setembro eu estou indo para um congresso de sexualidade em Curitiba, né? Onde tem alguns cursos extras lá dentro desse congresso, né? Antes do congresso. Que legal. Que eu vou participar, que é justamente sobre essa questão do terapeuta, né? Como é que o terapeuta está lidando com essa questão de inovação, né? Legal. E a sexualidade pós-pandemia, né? Que vem mudando muito. Inclusive um capítulo que eu estou também fazendo de um outro livro. Gente, daqui a pouco eu vou ter 20 livros aqui só com o nome dessa mulher. Né? Benza a Deus. Vamos mandar, gente. Vamos mandar. Né? A gente vai estar discutindo isso lá, porque as pessoas vão estar lá também, né? Então, sobre a sexualidade pós-pandemia, né? O que mudou, o que vem mudando, como é que estão os modelos, né? Como é que está a sexualidade, como é que está a vida das pessoas após, né? A gente está saindo desse modelo de pandemia, a gente não saiu totalmente, a gente não saindo, né? Mas os relacionamentos estão conseguindo sobreviver ou não? Ou as pessoas estão conseguindo, né? E é por aí, assim, levar esse movimento de palestras é muito bom. Você consegue acessar pessoas. Às vezes eu dou uma palestra para o Rio Grande do Sul, mas essa empresa tem filial fora do Brasil, Curitiba, né, Cuiabá, e aí ela consegue passar essa palestra para vários lugares. Legal. Sabe? Esse movimento é muito bacana que a gente conseguiu acessar, né? E sim, é possível, faz sentido para a gente, né, levar essas questões para as pessoas, e eu estou disponível, porque eu gosto de levar conhecimento. Não gosto de ter só para mim. Não teria graça. Compartilhar, né, amiga? Compartilhar. Querida, brigadíssima. E eu te espero no nosso próximo episódio aí, que a gente vai falar sobre eras, é isso? Já tá marcado? Vamos Só falta marcar a data. Beijo, Beijo, obrigada.
com Deus. Mércia, a gente não conta isso para os coleguinhas deles virem, para eles não estarem correndo antes de virem. Então a gente conta aqui, que já tá aqui mesmo, não vai pular dali, aqui a gente não deixa passar. Que é o seguinte, você faz uma pergunta para o nosso próximo convidado. Que no caso, a gente acha que é o Wagner, mas pode não ser. Então você não vai mais falar, entendeu? Tá. Porque deixaram uma pergunta para você, não, porque o convidado que vinha antes de você não veio. Ah, então eu respondo Que todas. bosta, né? Respondo todas as outras. Gente, que bodeira essa mulher. Não é Muito poder, porque é ousada. ousadia, né? Muito ousada essa mulher. Atrevida. Atreva-se. Por quê, né? Arrasou. Então, faz uma pergunta para o nosso convidado, pensando o seguinte: o próximo seria ou o Wagner ou a Raquel, que também tá lá no livro. Mas se a gente não sabendo quem alguma pergunta de repente da tua área, né? Da sua expertise, dos seus conhecimentos, estudos e tal, para que o próximo convidado possa responder. Assim, uma pergunta muito específica eu não pensaria. Mas eu gosto de trazer a reflexão. Não, mas aqui é uma pergunta. Mas a pergunta muito direta, eu não sei para quem que eu vou estar fazendo, então a pessoa rebole aí para responder. Então né? faz a pergunta. Como que é essa pessoa, sexualmente falando, desenvolvida fora dos tabus que ela sempre escutou? Faz sentido isso? Sua pergunta. Então, mas pra ela isso, faz sentido isso? Dos tabus que ela foi criada? Que ela foi criada, que ela sempre escutou. Enfim. Como é o desenvolvimento, né? Não, acho que não foi isso. Como é, sexualmente falando, fora dos tabus que foi criada ou que sempre ouviu? Só isso. Tá. É isso. A sexualidade, você colocou. Como é a sexualidade dentro dos tabus? É isso que você colocou? Sexualidade. A gente vai ouvir o vídeo e vai saber qual é a sua pergunta, fica tranquilo. O bom de gravando é que a gente volta, porque normalmente eu falo uma coisa que fala isso de novo no vídeo. Então, não sei o que eu falei, como eu vou falar de novo, velho? Esse menino pena comigo, coitado. Você assistiu esse episódio até aqui e eu aposto que você tem alguma coisa aí pra compartilhar. Então, você aproveita, já comenta aí, conta a sua história. Coloca a sua pergunta que provavelmente a Mércia vai ver, vai responder, ou a gente vai encaminhar para ela, ou alguém vai responder para você. E é uma grande oportunidade da gente estar falando com uma especialista sobre sexualidade, um semi-tabu ainda, vamos dizer, que a gente já aprendeu aqui com a Mércia que isso ainda é um tabu. E aí você aproveita, manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que merecia, que deveria ter tido essa fala com a Mércia. E também já manda mesmo, porque vai ter os contatos dela aqui embaixo, o Instagram, os links dos livros, o nosso livro em conjunto, os livros dela, se você tiver interesse, curiosidade. Então não perde essa oportunidade de mandar esse vídeo para alguém que você tem certeza que precisa ouvir alguma coisa desse nosso bate-papo aqui. E já se inscreve para não perder o próximo episódio. Ativa aí os sininhos, porque o YouTube vai te avisar que chegou um vídeo novo. E toda semana a gente tá com novidades aqui nesse canal para você. Corre, não perde nada.